Você não tem azar no amor. O que você é um padrão. E padrão não nasce no namoro, nasce na infância. Se você observar com honestidade os seus relacionamentos, você vai perceber que os rostos, eles mudam, mas a sensação é a mesma. Você se envolve, você se entrega, você começa a sentir insegurança, você sente que precisa provar ali que é suficiente, você sente medo de ser abandonado. Em algum momento, a história ela vai se confirmar. Ela vai ser exatamente aquilo que você mais teme. E você vai chamar isso de destino. Mas isso é uma repetição mental. A mente humana, ela tem uma tendência inconsciente a recriar cenários emocionais, cenários antigos, com a esperança de que dessa vez vai conseguir ter um final diferente. Isso é estudado na psicologia como compulsão à repetição. A criança que um dia se sentiu invisível se torna um adulto que vai escolher parceiros emocionalmente indisponíveis. A criança que precisou disputar atenção se torna um adulto que vive relações onde ela vai precisar competir por amor. A criança que nunca se sentiu validada, ela vai se tornar um adulto que aceita migalhas, porque aprendeu que amor vem junto com o esforço e com a dor. Não é fraqueza, é programação. Na infância, você não tinha repertório emocional para entender o que de fato estava acontecendo. Se seu pai foi ausente, você não pensou. Ele tem limitações emocionais. Você pensou, eu não fui suficiente para que ele ficasse. Se sua mãe era fria, crítica ou sobrecarregada, você nunca pensou, bom, ela deve estar lidando com as próprias dores. Você pensou, eu preciso ser melhor para ser amada. Eu preciso ser melhor para ser amado. E essas conclusões infantis, elas viraram crenças inconscientes. E crenças inconscientes vira filtro. Você começa a se sentir estranhamente atraída por pessoas que ativam a mesma ferida. Não porque você gosta de sofrer, mas porque aquilo é familiar. E o cérebro, ele prefere o familiar ao saudável, mesmo que doa. Por isso, você pode conhecer alguém estável, disponível, emocionalmente maduro e sentir que não tem química, mas encontra alguém totalmente distante, imprevisível, estável e sente intensidade. Isso não é amor, é ativação de ferida. O seu sistema nervoso reconhece aquele padrão como casa. E casa, mesmo quando foi caótica, ainda é conhecida. Só que existe uma diferença entre entender isso intelectualmente e realmente quebrar o ciclo. Porque quebrar o ciclo exige que você pare de tentar consertar nos outros aquilo que te feriu na infância. Exige que você pare de tentar provar que é digno. Exige que você olhe lá para a criança que ainda está dentro de você, esperando aquela validação. Enquanto essa criança estiver esperando que alguém venha e fique, você vai continuar escolhendo quem vai embora. Não porque você quer, jamais você não quer, mas porque o seu inconsciente quer reviver a cena até que você acorde. E acordar dói. Dói perceber que talvez ninguém vai te dar aquilo que você queria ter recebido lá atrás. Vai doer.
Mas isso também liberta. Porque quando você entende que não é sobre azar, não é sobre destino, também não é sobre dedo podre. Você recupera poder. Você começa a escolher de forma diferente. Não por intensidade, mas por ter estabilidade. Não pela química, mas pela consistência. Não pelo medo de perder, mas pela tranquilidade de ficar. A cura começa quando você entende que amor não precisa parecer com a sua infância. E maturidade emocional começa quando você para de repetir e começa a escolher. Se você se viu aqui, não é coincidência, é consciência começando a despertar. Porque a partir do momento que você enxerga o padrão, você já não consegue mais fingir que é só azar. Você começa a perceber quando está entrando no mesmo tipo de dinâmica. Você começa a sentir no corpo quando algo não é amor, é ansiedade. Você começa a identificar quando está tentando conquistar aquela pessoa que nunca se colocou disponível de verdade. E esse é o ponto de virada. Mas existe uma coisa bem importante que quase ninguém fala. Perceber o padrão é o primeiro passo. Reprogramar é o processo, porque não basta entender. O seu sistema nervoso ainda reage. A sua criança interna ainda sente medo. O seu corpo ainda confunde intensidade com conexão. E é por isso que muitas pessoas dizem: eu sei que não é bom para mim, mas eu não consigo sair desse relacionamento. Isso não é força de vontade fraca. É memória emocional ativa. E memória emocional não se resolve só com decisão. Se resolve com consciência, repetição nova e reprogramação interna. Você precisa ensinar ao seu corpo o que é segurança. Precisa ensinar a sua que amor não é tensão constante. Precisa mostrar à sua criança interior que hoje existe uma adulta, hoje existe um adulto capaz de proteger-se. Cura é processo, libertação é prática e relacionamento saudável é consequência. Se você quer começar a sair desse ciclo de repetição, eu tenho aqui no canal um vídeo específico sobre reprogramação emocional, onde eu explico como iniciar esse processo de cura na prática. Não é fórmula mágica, é um trabalho interno, mas é possível. E se esse conteúdo fez sentido para você, se você se reconheceu aqui, se alguma parte sua ficou em silêncio, é porque percebeu que é verdade. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala de superficialidade. A gente fala de raiz, de infância, de núcleo familiar, de padrões inconscientes e de como construir a própria história com maturidade emocional. Você não precisa repetir para sempre. Você pode reaprender a amar em paz. E esse poder está dentro de você. E escutar esse áudio, escutar essa reprogramação é só o começo para uma grande libertação e de grande felicidade.